Tudo bem com você? Nesta videoaula, o professor Richard Perassi nos brinda comentando o conceito de marca, para que a gente possa estudar e avançar nos estudos de branding. Vamos acompanhar? A gente tem que entender que marca não é uma palavra grande, mas é uma grande palavra porque ela pode ser polissêmica, né? Então, assim, você tem a ideia de marca como, primeiro, como um sinal. Então, por exemplo, teve um momento na minha vida que eu caí ou aconteceu alguma coisa e eu fiquei com uma marca aqui perto do punho. Mas, por incrível que pareça, então ficou um sinal aqui, uma marca aqui, mas essa marca, eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que tem, mas eu não lembro o que aconteceu. Então, veja bem, ela marcou o meu corpo, mas não marcou a minha mente, entendeu? Não marcou o meu espírito, não marcou a minha lembrança. Uma boa marca é aquela que marca o corpo no sentido de que é alguma coisa que você viveu, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você ouviu, ou uma coisa que você viu e ouviu ao mesmo tempo, uma performance, etc. E que depois aquilo cria um efeito marcante na sua memória. Tá certo? Então você vai ver que temos duas perspectivas na hora de lidar com a marca. Uma que é a marca que aparece no mundo físico, e a outra é a marca que fica guardada na memória. No caso do marketing, aliás, em qualquer situação, a marca mais importante é aquela que fica marcada na memória. Aliás, quando a marca é muito sofrida, quando a coisa é muito ruim, a gente diz que a pessoa ficou traumatizada, ela constituiu um trauma. Mas olha só, a palavra trauma também como a marca. Você fala assim, eu tive uma queda e sofri um trauma aqui no braço, né? E eu fui num ortopedista. Aí o outro diz, e essa queda foi tão inesperada e tal, que eu tive que ir num psicólogo falar disso, porque eu também fiquei traumatizado com isso, entende? Então, trauma no corpo e na alma. E aí alguém diz, mas assim, eu posso levar um tombo e isso não importar nada para mim, eu posso levar um tombo e ficar com medo de cair o resto da vida. Então, aí o tombo que me deixou com medo é mais marcante do que o outro. Mas, de qualquer maneira, tem essa relação entre algo que eu vivencio e algo que eu guardo na memória. E quando eu guardo alguma coisa na memória, eu guardo um conjunto de elementos, um conjunto de coisas que vão, assim, sensações, afetos, sentidos, sentimentos, porque toda vez que eu tenho sensação, eu tenho um sentimento, mesmo que esse sentimento não seja muito forte. Então, se o trauma é aquilo que resulta de um sentimento muito forte. Por outro lado, pode ser coisas mais irrelevantes, mas não tem como eu ter uma sensação sem ter um sentimento. Agora, por outro lado, eu posso ter uma sensação e um sentimento e não pensar a respeito disso, não ficar elaborando ideias a respeito disso, apesar de que essa situação também é muito difícil, porque, como seres simbólicos, como animais que pensam, nós sempre tendemos a refletir sobre aquilo que nos acontece, ou sempre explicitar, quer dizer, colocar em linguagem a nossa experiência. E isso, às vezes, é tão perturbador que hoje em dia você tem todo um movimento para ver se cala a mente, né? As mentes estão muito tagarelas. Então você vê que as pessoas vão buscar para fazer meditação, né? O que é meditação? É você viver os sentidos sem pensar neles, né? Então diz assim, o pensamento vem, você tem que mandar o pensamento embora. Você tem que sentir as coisas. E outra coisa, Lexotan e uma série de outros paraísos artificiais aí são exatamente para ver se cala a mente que está muito tagarela. Tá certo? Bom, mas de qualquer maneira, então, assim, as experiências que eu vivo né, pelos meus sentidos, pelo meu corpo, eu posso guardá-las de uma maneira mais forte ou não guardá-las ou guardá-las fracamente. Alguém fala, mas você lembra que, olha, até você falar eu não lembrava. Por isso que num determinado momento a gente diz o seguinte, quando eu falo assim, refrigerante, e você fala Coca-Cola, aí eu digo que Coca-Cola tem um grande recal, né? Porque
Eu não preciso lembrar a você que a Coca-Cola existe. Né? Qualquer situação que se refira à cultura da Coca-Cola, inclusive a ideia do refrigerante, logo te traz na mente a ideia da Coca-Cola. Então a gente vai dizer que a Coca-Cola tem um grande recall, né? Tem uma grande chamada na mente, tá certo? Então é isso. Como a marca é constituída de elementos diversos, né? Você vai ter então que cada profissão ou cada área de interesse vai olhar para isso de uma certa maneira. Então, se nós olharmos aqui, ó, a gente vai ver que, por exemplo, se tem a tal da marca gráfica, o logotipo, o nome, ou então um desenho, ou até um cheiro, coisas que têm uma fisicalidade. Essas coisas que têm fisicalidade e uma certa identidade física que pode ser mensurada, elas podem ser registradas. Então, a gente vai dizer geralmente que um logotipo acaba sendo registrado e vira uma marca registrada. Por quê? Porque ele tem fisicalidade para poder ser registrado. Então, assim, aquilo que pode ser registrado interessa muito ao direito. Então, a parte do direito que cuida das marcas, cuida do registro das marcas. O professor Tiago mesmo registrou a marca Lidere, para dizer que aquela marca é dele, do grupo dele, do laboratório dele, que ninguém poderia usar alguma coisa parecida. Então, as áreas de design e direito se interessam muito o quê? Pelo sinal ou pelo conjunto de sinais físicos expressivos e perceptíveis que identificam e distinguem e representam uma identidade. Desculpa, que representa uma entidade. Vou falar um pouquinho sobre entidade e identidade. Quando você acha que alguma coisa existe, então você diz que aquilo é uma entidade, tá certo? Então, assim, porque assim, a gente fala muito de entidade quando vai falar do mundo dos fantasmas ou dos espíritos, mas é por quê? Por que nessa hora é importante a entidade? Porque você começa a ver que é uma coisa que não deveria ser percebida, mas está sendo percebida por alguns sinais. Então a gente diz o seguinte: aquilo que a gente acredita que tem uma existência é uma entidade, tá certo? Então olha só, vocês estão vendo a minha mão? Ó, a minha mão é uma entidade, tá certo? Por quê? Porque ela tem uma existência. Estão vendo a outra mão? Ó, a outra mão também é uma entidade, que ela tem existência. Mas olha só, o polegar dessa daqui está virado para dentro. E o polegar dessa daqui também está virado para dentro. Os polegares são virados em direção contrária. Então você vai dizer que essa mão aqui tem uma identidade diferente dessa daqui. Entende? E aí você vai dizer, pode até dar um nome para essa identidade. Você diz, aquela ali é a mão direita do professor e essa aqui é a mão esquerda do professor. Então, assim, a entidade é aquilo que existe e a identidade é aquilo que distingue a existência de alguém ou de alguma coisa. Como tem muita gente parecida nesse mundo, o que acontece? Eles mandam você tirar uma carteira de identidade. Uma carteira que, além da sua foto, tem também a sua impressão digital e tem um atestado de que você é você. E se você perde a identidade, você tem que ir lá na polícia dizer que talvez outra pessoa parecida com você está com a sua identidade. Aquilo ali é um certificado para dizer que você é aquele e não o outro. Então, identidade é aquilo que distingue uma entidade. E aí, assim, essas coisas que são identitárias, no sentido da expressão dos sinais, interessa muito ao direito. E nas partes gráficas, quer dizer, o logotipo, a marca gráfica, o sinal, o símbolo, né? Essas coisas, essa coisa que a gente chama de identidade gráfico-visual, interessa muito ao design, tá certo? Por outro lado, olha só, qual é, qual é, qual é um principal objeto de estudo do marketing? Bom, muitos teóricos vão dizer muita coisa. Tem um teórico que está certo, e esse teórico sou eu. Então eu vou dizer para você o seguinte: o objeto que realmente interessa para o marketing é o que as pessoas estão pensando. Entende? Por quê? Porque interessa muito para saber se aquilo que uma empresa ou uma entidade, uma instituição está colocando no mundo está sendo bem aceito ou não.
Ou a outra coisa que o marketing se interessa é saber o que as pessoas estão desejando, entendeu? Ah, parecia que antes todo mundo queria um carro branco, agora já não é tanto assim, entende? O marketing faz muita questão de antecipar aquilo que as pessoas estão pensando. Então, a principal ferramenta, né, que está muito na moda falar ferramenta, eu não gosto muito, o principal recurso, o principal instrumento do marketing é a pesquisa de mercado. Entendeu? Pesquisa para saber se um produto vai ser bem aceito, pesquisa para saber se o produto está sendo bem aceito, pesquisa para saber se o nome vai pegar bem, entende? É isso. São esses relatórios do marketing que interessam para, por exemplo, um diretor de uma instituição, um diretor de uma entidade, uma pessoa, um profissional, né, que quer saber como é que anda, né, a comunicação dele com o mundo, a imagem que ele está passando. Então, assim, para o marketing, interessa muito saber o que está na mente das pessoas, ou seja, a imagem da marca. Então, assim, o que essa entidade chamada Richard, que é professor, como é que ela aparece na cabeça das pessoas, entende? Então, assim, se eu quiser saber disso, eu vou ter que pedir uma pesquisa de marketing, tá certo? Para saber disso. Aí o que acontece? Tá, uma vez que o marketing tem este conhecimento, né, ele pode começar a manejar a comunicação para que as coisas pareçam para as pessoas como elas desejam ou melhore aquilo que elas estão achando ruim. Então, assim, duas áreas que estão vinculadas diretamente aos interesses do marketing quanto mercado, e a gente tem que entender nesse campo que esse mercado aí, basicamente, é o que está na cabeça das pessoas, né? É o que está na cabeça das pessoas, nos seus corações e nas suas mentes, é que fazem elas comprarem, é que faz elas votarem, é que faz elas desejarem ou desprezarem alguma coisa. Aí você tem dois parâmetros para isso: a publicidade e o design. A publicidade e o design são áreas de estudo de atividade, de profissão, que podem estabelecer a comunicação de maneira como ela é direcionada pelo marketing. Então, vamos fazer um exemplo bem simples. Alguém está querendo proteção. Ele quer um banco que ao invés de extorquí-lo, né, de querer tomar o dinheiro dele, proteja o dinheiro dele, etc. Então, quando você vai para o banco, você quer proteger o seu dinheiro, quer que ele esteja mais protegido do que debaixo do colchão. Aí, por exemplo, assim, você pode pesquisar que proteção, né, seja uma coisa que as pessoas estão requerendo, principalmente com relação aos bancos. Aí, o que você faz? Você fala isso, você fala para um publicitário: ó, meu amigo, o pessoal está querendo proteção aí. Aí o publicitário fala: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha com guarda-chuva. Porque guarda-chuva é um teto que protege, né? E é uma coisa que tem mobilidade, então é uma proteção que você pode levar com você, ou uma proteção que está muito perto de você, tá certo? Bom, o cara do marketing não pensou necessariamente nisso, ele descobriu o valor proteção. E aí o cara da publicidade vai lá e diz: um bom símbolo de proteção é um guarda-chuva, tá certo? Aí você fala: professor, mas eu sou do marketing e eu queria inventar isso também. Bom, se você está inventando essas coisas, não tem problema nenhum, cada um pode inventar o que quiser, mas aí você estaria agindo dentro do marketing como uma visão publicitária. Por outro lado, o publicitário tem essa ideia, né, mas ele diz assim: agora eu preciso desenhar um guarda-chuva. A marca do meu banco vai ser um guarda-chuva. E aí o que eu faço? Eu chamo um design, né? Geralmente esse design está dentro da agência de publicidade, ele está lá junto do diretor de arte, e ele vai fazer o desenho daquele guarda-chuva. Então, o cara do design desenhou o guarda-chuva, né? Ou fez o projeto do produto de comunicação guarda-chuva, porque o publicitário pensou que guarda-chuva é um símbolo de proteção, porque o cara do marketing disse que proteção é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Então, se o design e o direito querem saber dos sinais físicos, o marketing se interessa muito
pelo conjunto de ideias e sentimentos memoráveis, ou seja, aquilo que está na cabeça das pessoas ou que pode ficar na cabeça, aquela marca que vai marcar a imaginação das pessoas, relacionada a uma entidade. Então, assim, geralmente o design cuida da marca gráfica, do logotipo, do símbolo, o cara do direito registra isso para ninguém usar igual, e o sujeito do marketing e da publicidade estão muito interessados no que restou na cabeça das pessoas depois que aquela marca foi apresentada juntamente com todos os serviços, com todos os produtos, com tudo que a entidade poderia oferecer. Tá certo? Então, assim, que tipo de entidade eu posso ter? Eu posso ter uma marca pessoal, aí você pode ter até o sujeito que é um personal style, né? Alguém que vai fazer o estilo visual da pessoa. Você pode ter uma marca social, por exemplo, um político, por exemplo, ele se interessa muito por uma marca social. Você pode ter uma marca institucional, por exemplo, a universidade se interessa, né? A Universidade Pública Federal, a UFSC se interessa em ter uma marca institucional. E você tem todos os comércios, né? Todas as indústrias, todos querendo também constituir uma marca que é uma marca da sua organização, mas que tem um apelo de empresa, um apelo comercial. Então, para o marketing, marca é o espaço que você ocupa na mente de alguém. Agora, para você ocupar esse espaço na mente de alguém, é necessário que você construa uma série de sinais. E não é só o logotipo, o nome. É você fazer um atendimento telefônico interessante, é você fazer visitas, se for o caso, é você compor uma vitrine que seja bacana, é você fazer uma mala direta que seja eficiente, é você fazer uma campanha publicitária que, entende? Tudo isso é você ter um bom produto antes de mais nada, ou um bom serviço antes de mais nada. Tudo isso vai compor essa boa imagem. Então, quando eu falo, por exemplo, assim, Danoninho, quando eu falo Danoninho, surge na sua cabeça uma coisa cor-de-rosa, pastosa, né? Cremosa, assim, com um certo cheiro característico e um certo gosto característico, entende? Por quê? Porque tudo isso, tudo que você experimentou, né, como sinais desse nome, ligados a esse nome Danoninho, compõem essa imagem de marca. Por fim, você vai ter o seguinte, vai ter alguém na sua empresa, né, que não é o design, nem o advogado, que não é o cara do marketing nem da publicidade, mas um sujeito interessado em saber o seguinte, tá, mas se eu investir na marca, quanto de aumento eu posso colocar no meu produto, entendeu? Ah, eu tenho isso aqui sem marca custa R$ 21. Se eu colocar uma marca, se eu fizer uma campanha, se eu fizer publicidade, se eu mudar o design, se eu fizer não sei o quê, eu consigo cobrar R$ 50 por um negócio que eu venderia 21, entendeu? E outra coisa, quando eu constituir essa marca como um nome, quando eu for trocar, tirar a marca disso aqui e botar nisso aqui, a marca também vai aumentar isso aqui? Porque se a marca tiver a possibilidade de aumentar todos os produtos e todos os serviços, então eu posso dizer que a marca em si tem um valor. Ou seja, aí eu posso vender o direito de alguém usar a marca. E aí você vai ter, por exemplo, que aquela bonequinha da Hello Kitty, que foi um desenhinho que o japonês fez para colocar nos produtos dele, tem toda uma empresa que é a proprietária da Hello Kitty, mas a Hello Kitty vale mais do que todo o patrimônio físico daquela empresa. Por quê? Porque aonde você coloca aquela gatinha da Hello Kitty, as pessoas se agradam, estão dispostas a pagar mais por aquilo, tá certo? Então você vai ter uma outra visão de marca, entre outras, mas eu coloquei aqui 3 principais, que é a gestão financeira e econômica, que caracteriza a marca como um patrimônio intangível, um bem patrimonial intangível que permite cobrança de preços maiores e que pode ser vendido como direito de uso. Então, quando você consegue botar um preço maior no seu produto porque ele tem uma marca, você chama de bônus price ou premium price. Um prêmio porque você constituiu uma boa marca, tá certo? Aí, para ilustrar esse universo da marca que eu estou falando e ficar um pouco mais divertido do que essas questões todas, eu trouxe aqui um grupo que eu participo, tá vendo? Esse grupo aqui, ó. Eu estou aqui atrás, ó, esse sujeito aqui sou eu, tá vendo? Então, assim, esse pessoal aqui todo da melhor idade faz parte do grupo Estamos Marcados, tá certo? Estamos Marcados. Então, Estamos Marcados é uma marca. E eu achei legal trazer, porque o nome da marca é que está marcado, entende?